E aí que tá o ponto. Qual que é o ponto da droga? O ponto da droga é que a cocaína, o meu ponto foi a cocaína, né? Os indivíduos que sofrem de TDAH, geralmente, são duas das principais drogas, a maconha e a cocaína, né? O que acontece? Eu vou falar, já usei as duas, tá? Nunca me viciei em maconha, né? Mas me viciei em cocaína. Qual que é o problema da cocaína? E uma coisa que a gente tem que falar abertamente, eu falo isso abertamente, tá, pessoal? É o seguinte, uma vez dependente químico, sempre dependente químico, tá? Eu tenho que ter a consciência que uma vez que o meu cérebro ele foi exposto àquilo, ele já foi alterado. Já foi alterado. Eu sei o que é aquilo. Eu sei o que é aquilo, tá? E a liberação de dopamina que eu tenho naquilo ali, ela não vai se comparar a uma atividade física que eu vou fazer. O meu cérebro, os receptores de dopamina do meu cérebro já foram alterados. Né? E isso é pra sempre, sabia? Pra sempre. Isso não muda. E é incrível, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu fumei por 15 anos, eu deixei de fumar. E aí, se eu voltar, sei lá, fumar um cigarro na balada, não vai regredir como se fosse o primeiro cigarro. Volta do ponto que parou. Do ponto que parou. Exatamente. E aí que tá o ponto, né? O que aconteceu comigo foi que quando eu usei, eu trabalhava com evento, né? Artistas que usam, amigos que usavam. Eu tava lá, impulsivo, querendo fazer... Olha só, impulsivo por ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Querendo fazer parte daquilo. Até porque o indivíduo que sofre de um transtorno, eu poderia estar ali no camarote, sendo promotor e o cara mais requisitado da balada. Só que, vamos falar a verdade, eu fui um cara que sofri bullying a minha infância inteira por ser diferente. Então, a questão da rejeição, de querer ser aceito, ela estava comigo muito presente, sim. Eu não tinha a maturidade emocional que eu tenho hoje e a personalidade, a maturidade para falar não para muitas coisas. O sentimento de pertencimento, de querer pertencer, ele ainda era muito importante para mim, né? Porque eu fui rejeitado. Aliviador da baixa autoestima. Exato. Né? Lá, eu tava normal. Então, eu experimentei. E quando eu experimentei, o que ela faz? No cérebro de um indivíduo que tem TDAH, ela silencia. A minha mente silenciou. Quando eu usava, e é muito louco isso, quando eu não usava pra ficar retardado no rolê, doidão. Eu usava pra ficar tranquilo. Pra ficar melhor, né? Pra ficar melhor. Só que a diferença de usar... vou usar a cocaína então. Não, pelo amor de Deus, gente. É diferente. É diferente por quê? Porque a droga, ela vai diretamente liberar dopamina, ela não atua nas sinapsezinhas ali pra liberar, regulando corretamente igual a medicação num prazo... Não, ela vai liberar os seus receptores ali de uma forma que ela vai jogar um caminhão pra você. E depois não tem como você voltar com aquele caminhão mais. E você quer mais, você quer mais. Por isso que a primeira é muito boa. A segunda é ok, a terceira não é legal, e eu preciso de mais, e mais, e mais, e mais. E aí entra um problema. TDAH tem dificuldade com o financeiro. O TDAH que tem um vício, é mais ainda, porque ele não vai ter controle daquilo. Eu tive que chegar a ponto de deixar o meu financeiro para outras pessoas cuidarem. Olha isso. Por quê? Porque Ainda se deixasse, consciência, hein? porque se eu deixasse comigo, eu saberia que eu ia cair e ia gastar. Pô, um adulto tem que fazer isso, Simon. É a postura de adulto, é reconhecer que eu tenho uma dependência. Reconhecer que eu precisava que outras pessoas me ajudassem com isso. Isso dói, cara. É difícil. Mas enfim, e aí a cocaína, ela entrou nisso. Então eu comecei, aí olha que coisa. Primeiro ela é recreativa, né? Vou usar quando eu tô aqui na balada. Depois, eu vou usar ela pra trocar uma ideia com os amigos. Depois, os meus amigos chamam pra ir no bar e eu não vou mais. Eu prefiro ficar em casa usando ela, porque é bem melhor do que ficar lá ouvindo o pessoal encher o saco, sabe? Então você começa... O que a cocaína ela faz com você? A cocaína é uma droga que ela fecha você em si mesmo. Ela fecha você... Você se diverte sozinho, Ela né? fecha você em si. Dopamina. Você começa a parar de fazer as coisas que você fazia. Eu não vou no barzinho mais não, pô. É chato ir no barzinho. É muito melhor ficar aqui em casa, colocar minha música e pedir meu negocinho. E aí você vai deixando de fazer as coisas sociais, né? Aí um indivíduo, poxa, pensa comigo, não sabia, mas eu tenho transtorno bipolar. Tá numa fase de depressão bipolar. O que você acha que me tirava da cama? A cocaína. Você começa aí, olha que coisa louca. Porque me libera dopamina, poxa. E me colocava em movimento. Olha que doideira. Tratava a depressão da fase. Isso. Então, a droga para os indivíduos que sofrem de TDAH, ela se apresenta primeiramente
Como algo positivo, como algo né? positivo, como uma automedicação. Sim. O cara que fuma maconha, o que é que ele relata pra gente? Ele relata que ela vai baixar a euforia, Isso, a fica hiperatividade, né? Só que a maconha, primeiro, tanto a maconha como a cocaína são drogas ilícitas. Pela lei federal você não pode. Você não pode tratar TDAH com maconha. Eu vejo muito perguntarem isso. Gente, canabidiol é uma coisa que está sendo estudada. Não tem validação científica para TDAH, mas já se tem para determinadas outras patologias. Agora, para TDAH, não. Primeiro não é ponto. maconha. Mas não é maconha. Isso. Exato, isso é importante. Porque É as uma pessoas substância falam, que tem é, no que corpo. faz parte. Isso. Aí a É pessoa uma pergunta. parte, uma Isso. propriedade da planta, né? Exato. Você na Exatamente. sua casa não vai conseguir Que tirar. você não vai conseguir tirar. E aí a cannabis, né? Poxa vida, a gente tem que entender que, primeiramente, a lei federal não permite. Tem países que permitem, mas a lei federal do Brasil não permite. Parte daí o princípio. Segundo princípio, né? As pessoas também se automedicam com ela, igual a cocaína. Sim. Porque cada indivíduo vai agir de uma forma. Cada droga vai agir de uma forma. Eu, por exemplo, se eu fumar maconha, eu vou ficar aqui, não consigo nem mexer nem meu dedo. Tá entendendo? Não é a que foi feita pra mim, né? Mas com a cocaína foi a que eu falei, nossa, é isso. E tem gente que é o contrário. E nesses indivíduos, a maconha ela vai atuar como o quê? Ela vai baixar a euforia, tirar a hiperatividade. Só que entra um ponto que ninguém fala. Que, comprovadamente, a maconha, utilizar ela a longo prazo, sim, vai começar a afetar. Ah, Simon, queima neurônio? Não, queima neurônio é estresse, né? Estresse. Exatamente. Tá? Isso queima neurônio pra caramba. Agora, ela inevitavelmente vai afetar a memória do indivíduo e vai afetar um negócio aqui, ó, que pra mim é o primordial. Apatia. Não esqueça Obrigado. de seguir a gente. Tchau. Nem vi. Esqueci até da câmera.